Sistemas de distribuição. Sistemas de distribuição nada mais são do que, como o próprio nome está dizendo, né, são sistemas em que você faz a distribuição física do produto, né? Ou seja, o objetivo é que o fluxo, que você consiga, com esse sistema, estabelecer o fluxo do seu produto ou do seu serviço entre os canais de distribuição. Então, eu tenho aqui a distribuição física, né, que eu tenho, pensando num estoque, tem o estoque da fábrica, através de um transporte eu levo esse estoque, vendo esse estoque para um atacadista, o atacadista vai vender o seu estoque para o varejista, que vai vender para o consumidor. Tá? E o canal de distribuição é esse aqui, né? A gente tem o canal, mas na prática o que acontece é isso, eu tenho que transportar esses produtos, né? No canal é bonitinho, aqui aparece fabricante, atacadista e varejista, mas só que aqui eu tenho que ter um meio de transporte, isso é muito importante, né? E o que a gente tem que considerar nesses sistemas de distribuição? Os componentes desse sistema, que componentes são esses? As instalações mesmo, físicas, né? Tem que ter lá um galpão, tem que ter uma forma de carregar o caminhão, né? Uma carregadeira, pallets, prateleiras, ou seja, eu tenho que ter uma instalação física. O próprio estoque de material, ou de produtos, quer dizer, né? As informações, isso aqui, informação e tecnologia da informação são coisas importantíssimas hoje em dia. Então, isso aqui estaria ligado aí à infraestrutura, né? Pessoas capacitadas, evidentemente, e uma estrutura de custo, ou seja, você tem que ter controle, gestão sobre o custo desse transporte e de todas as atividades relacionadas com esse sistema de distribuição. Então é evidente que você tem que saber quanto custa isso, porque senão você perde totalmente o controle do custo total do seu produto, certo? E por fim aqui uma observação importante, né, que é necessário buscar um equilíbrio entre a qualidade dos serviços prestados e os custos. Então, quer dizer, não dá para você também elevar a qualidade a um nível tal que o custo se torne proibitivo. Tem que haver ali um balanço entre essas duas coisas, tá certo? Qualidade é importante, mas não a qualquer preço, né? Aqui tem um exemplo, né, da revista Veja, que a logística de distribuição, né, a revista Veja é a quarta maior publicação do mundo. Então a editora Abril trabalha aí com 50 empresas de transporte. Veja só, né, a estrutura que existe. 42 milhões de exemplares. O processo atinge 320 cidades. Então nós temos linhas de distribuição, canais, né, com mais de 2.100, são mais de 2.100 canais e com 2.800 rotas. Isso aqui é importante. Vamos falar um pouquinho mais à frente aí, né? Roteirização. Então, o número de canais ele pode ser igual ou menor do que o número de rotas. As rotas podem ser maior do que as linhas, os canais. Tá? Aqui tem os embarques aéreos e a logística da empresa, né, é responsável pela distribuição aí de 1 milhão de exemplares. Aqui é o total, né, num determinado espaço de tempo. E aqui nesse espaço de tempo de 37 horas, né? Por que 37 horas? É o espaço entre uma edição e outra da revista. Então, esse é só um exemplo
um exemplo gigante, né? Mas para vocês verem como é importante você ter todo esse sistema bem estabelecido, um sistema de distribuição bem estabelecido. Então, aqui uma observação, né, sobre esses sistemas de transmissão, de distribuição, desculpa. Então, fica evidente nessa distribuição a utilização dos transportes, e, é claro, né, seja ele transporte terrestre, aéreo, fluvial, o terrestre pode ser rodoviário, ferroviário, né? Os pontos, né, de redespacho, ou seja, os pontos onde eu vou. O que é o redespacho? Ele está direcionando, ele chega num ponto, pode bifurcar, né, dividir aquela quantidade, aquele lote, né, de produtos em centros de distribuição diferentes. Então, evidentemente que você precisa do envolvimento de pessoas e um bom fluxo de informação e tecnologias. Então, isso aqui, né, são elementos fundamentais: pessoas, informação e tecnologia, para que o sistema de logística funcione adequadamente. Bom, tem 4 conceitos aqui ligados aos sistemas de distribuição que são fundamentais. No conceito de logística de distribuição, a distribuição física, o nível de serviço, os componentes do sistema de distribuição e os modais de transporte. Tá? Vamos ver um pouco esses 4 conceitos. O que é a logística de distribuição? É a parte da logística integrada, né, e opera em movimento como parte da cadeia de suprimentos. Então, essa logística de distribuição, ela faz parte da cadeia de suprimentos, refere-se ao desempenho de todas as funções que vão desde a saída do produto até a chegada no consumidor. Então, veja, quando a gente fala logística de distribuição, é um termo bem amplo, ela engloba toda a estrutura que desde a saída do produto da fábrica até a chegada no consumidor. Isso está dentro da logística de distribuição. É uma área bem ampla. Né? A distribuição física propriamente dita é o objetivo da logística, ou seja, é um esforço que a gente faz para que os produtos cheguem ao consumidor. Então, dentro da logística, a distribuição física é uma parte importante. Né? Qual parte é essa? É aquela parte que trabalha para que os produtos cheguem ao mercado, ao consumidor final. Né? O nível de serviço, e aqui eu acabei repetindo, né? Mas o nível de serviço não é essa a definição. Eu vou consertar, depois eu coloco, né? Mas o que é o nível de serviço, né? O trabalho que se faz lá, né, próximo do consumidor, né, já lá na estrutura de distribuição, para viabilizar, né, que esse esforço de distribuição atinja o consumidor de forma eficaz. Então, é um serviço que está ali agregado a um sistema de distribuição. Eu vou trocar aqui a definição depois. Né? E os componentes do sistema de transmissão e distribuição? São os meios de transporte. Esses são os componentes. Ou seja, o que compõe um sistema de distribuição? São os meios de transporte. Né? Pode ser aeroviário, aquaviário, duto viário, ferroviário e rodoviário. Né? Duto viário através de dutos. Né? Então, por exemplo, a Petrobras, ela tem um sistema de dutos que permite que ela envie o seu produto das refinarias para os distribuidores.
Tá certo? Então, esse é um sistema dutoviário. Modais de transporte, né? Instalação física, estoque do produto, informações, tecnologia de informação, isso tudo está ligado aí aos modais de transporte, tá certo? Os próprios veículos. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.